Clube Regatas do Flamengo. Criado no dia 17 de novembro de 1895 para as disputas de remo. A entrada da equipe no futebol mesmo aconteceu somente em 1912. Atualmente, o time rubro-negro é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca, somando 31 títulos. Segundo diversas pesquisas, é o clube com o maior número de torcedores do país. De acordo com a mais recente, da Datafolha, divulgada no ano passado, 20% da população brasileira se declara flamenguista. Isso dá mais ou menos em torno de 40 milhões de pessoas. Em 2019, o Flamengo teve um dos melhores anos da sua vida, conquistando a Florida Cup, Campeonato Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. No início do ano, o Flamengo conquistou um torneio amistoso, a Florida Cup, em um jogo contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, ganhando por 1-0. Mais tarde, conquistando assim o Campeonato Carioca em cima do Vasco, ganhando de 2-0 os dois jogos, ida e volta, fazendo 4-0 no placar agregado. Começando o Brasileirão, fazendo 3-1 no Cruzeiro no Maracanã, mas logo depois emplacou uma sequência duvidosa. E o técnico daquela época era o Abel Braga, muito criticado, pois deixava jogadores caros no banco, como o Rascaeta, e na Libertadores conseguiu sua classificação com alguns tropeços. Afinal, o que faltava para um time com tanto investimento e tantos jogadores caros conseguisse jogar? Foi aí que a diretoria do clube decidiu demitir o técnico até então e contratar o português, Jorge Jesus, que até então era cotado para treinar o Galo ou o Vasco. Não tinha nenhuma informação sobre ele no Flamengo. Não só um técnico novo, o Flamengo foi atrás de mais jogadores também, como Felipe Luiz, ex-Atlético de Madrid, o Rafinha, ex-Bayern de Munique, o Gerson, ex-Roma e Pablo Mari, ex-Corunha, da Espanha. O início não foi um dos melhores para o Jorge Jesus no Flamengo, sendo eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil nas quartas de finais, e logo em sequência empatou com o Corinthians no Brasileiro. Viajou logo depois para enfrentar o Emelec no Equador. Voltou também com uma derrota de 2-0 e ainda perdendo o Diego por uma séria lesão. O Flamengo então parecia estar enfrentando uma turbulência que não passava. Seria preciso de uma vitória de 3 gols de diferença para conseguir passar para as quartas de finais na Libertadores. Mas antes do jogo de volta, o Flamengo consegue uma boa sequência no Brasileiro e assim conseguindo o segundo lugar no Brasileirão. Com os bons resultados, o Flamengo parecia ter saído da turbulência. Para confirmar isso, precisava passar pelo Emelec, com até 3 gols de diferença. No dia 31 de julho, no Maracanã, o Flamengo consegue uma vitória em cima do Emelec, por 2-0, fazendo então o jogo ir para os pênaltis, conseguindo assim ir para as quartas de finais, com Diego Alves brilhando nos pênaltis, pegando 3 naquela noite. Mas logo depois, o Flamengo tropeça mais uma vez e perde para o Bahia, por 3-0. Mas a derrota parece que foi a última gota para Jorge Jesus fazer algo no time. Aí então que as coisas começaram a mudar para o time carioca. O time começou a engrenar, ganhando logo em seguida do Grêmio por 3-1. E logo também fazendo uma goleada em cima do Vasco por 4-1. O Flamengo parecia ter mudado. E muito. Agora chegava a Libertadores, contra o Inter, pelas quartas de finais. O jogo de ida foi 2-0 no Maracanã. Placar perfeito. No jogo de volta ficou somente 1-1. E o Flamengo estava nas semis. Queria encontrar o Grêmio, um jogo que só aconteceria em outubro. Até lá, o Flamengo teria então a final antecipada pelo Brasileirão, que era contra o Palmeiras, líder até então do campeonato. Então veio a conquista, entre aspas, 3-0 no time do Porco, assumindo então a liderança para nunca mais sair. O Palmeiras continuou vacilando, e o único time que parecia querer tirar a liderança do Flamengo, que vinha goleando e dominando todos os jogos, era o Santos, de Sampaoli, que hoje está no Galo, mas não foi possível. Parecia impossível tirar aquele título do Flamengo. Na Libertadores, vinha o Grêmio, na Arena do Grêmio, pelas semifinais. O Flamengo chegou a fazer 4 gols naquele dia,
mas apenas um foi válido, e o Grêmio conseguiu conquistando o gol no final, ficando então 1-1 o primeiro jogo. Por um tempo, com boas atuações do brasileiro, o tempo foi passando, então chegou o jogo de volta no Maracanã. Torcida com mosaicos escrito até o fim e o grito da torcida. Parecia que ajudava os jogadores dentro de campo. E o resultado veio, os incríveis 5-0 no Grêmio em uma semifinal de Libertadores. Algo inacreditável, contra um time copeiro em mata-matas, tanto no Libertadores ou Copa do Brasil. O Flamengo estava na final da Libertadores. Com o brasileiro quase ganho, o que mais importava ali era aquela final, contra o time mais carrasco da década, o River Plate, que tinha no comando o técnico Gallardo, que hoje tem até boatos de assumir o Real Madrid, da Espanha. Em Lima, local sediado para a Copa Libertadores, o Flamengo não vinha fazendo uma boa atuação, jogando mal, até que o River consegue fazer 1-0. Segundo tempo chegando e nada de reação do Flamengo. Até que Gallardo comete um erro, talvez um único erro que não devia ter cometido se quisesse sair dali com o troféu e com o nome na placa da taça. Colocou em campo Lucas Prato, um atacante lento, diminuindo assim a velocidade do time. Jesus, percebendo isso, colocou Diego, que tinha acabado de voltar de lesão, no lugar de Gerson, que parecia assustado, ansioso com o que estava acontecendo em campo. Com mais experiência do Diego no lugar do ansioso Gerson, o Flamengo ficou com mais criatividade. O jogo estava ganho para o River, até que Armani, o goleiro do time, conhecia ali o atacante do momento, Gabriel Barbosa. Famoso Gabigol, que quase aos 45 minutos de jogo consegue um gol que poderia levar os jogos para prorrogação. Mas não foi isso que aconteceu. Um erro do River fatal, que não pode se cometer em uma final e acabando o jogo, fez com que Gabigol encontrasse de novo o goleiro Armani, fazendo o gol e virando assim aos 48 minutos. Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Logo 5 minutos depois de empatar, consagrando o Flamengo bicampeão da Libertadores de 2019. Campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, do Carioca, faltava algum título, o último título, talvez o que os times da América do Sul mais têm orgulho de ter, o Mundial de Clubes, onde os campeões da América têm a chance de enfrentar gigantes europeus, que na época era o Liverpool. Com o trio Mané, Salah e Firmino, eles eram imparáveis. Tinham goleado o Barcelona por 4-0 em um jogo que parecia acabado. E ganhando a Champions contra o Tottenham por 2-0. Parecia uma missão impossível, mas o Flamengo foi. Mas antes, tinha que passar por Al Hilal. Enfrentaram e ganharam. 3-1. O Flamengo estava pronto para enfrentar o time gigante europeu, o Liverpool, de Jürgen Klopp, como em 81, mas não foi como esperado. O Flamengo perde boas chances e perde. Henderson, lançamento, Mané, perigoso, girou, chegou, Firmino, limpou, bateu, gol! 1-0, com um gol de Firmino, em um jogo pegado, com boas chances para ambos os times. Encerrava ali uma das maiores temporadas da história do Flamengo. E o sonho de ter conquistado o mundo, o Mundial de Clubes. E esse foi mais um vídeo do nosso canal Bola na Trave, contando a história do ano maravilhoso que o Flamengo fez. Um dos maiores anos da sua história. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e comente. Compartilhe até com seus amigos.
para ajudar a crescer este canal. Valeu, falou!